Bem, vamos lá. Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Tudo bem com vocês? Aqui está tudo certo. Hoje eu gostaria de falar sobre um tema bastante importante, que é a reserva de emergência, né? Você já tem reserva de emergência? Bom, eu estou partindo desse tema porque hoje, dia 4 de novembro, saiu uma notícia no portal do G1 sobre uma pesquisa. E essa pesquisa diz que quase a metade dos brasileiros não possui reserva de emergência. Isso segundo a pesquisa do Datafolha, né? Essa mesma pesquisa aponta que 59% dos brasileiros se dizem organizados financeiramente. 59%, hein? Veja bem. Mas 43% admitem que não têm dinheiro guardado. Então, como é que funciona essa questão da reserva de emergência, né? Outro dado interessante revelado pela pesquisa é que 84% dos entrevistados enfrentaram ao menos uma vez uma situação emergencial nos últimos 12 meses, tendo que pedir dinheiro emprestado, uso de crédito, cartão de crédito, ou então que ficou com o nome negativo na praça, né? 84% dos entrevistados nos últimos 12 meses. Ou seja, não tem organização financeira quase que nenhuma aí, né? Então vamos lá. E é sobre isso que eu quero falar com você. Primeiro, né, o que é reserva de emergência, né? Reserva de emergência é aquela reserva financeira que você precisa ter. É óbvio, eu estou falando é óbvio. É precisa ter em caso de quando você perde o emprego, você fica doente, você tem uma doença de um pet que tem que fazer cirurgia, um acidente de carro, um desmoronamento, alguma coisa que, que não estava previsto acontecer, né? E para fazer frente a algo inesperado que pode acontecer. Então todos nós estamos sujeitos, né? Quem não está sujeito a ter um acidente de carro, ter um cachorrinho que fica doente, um gato, mesmo perder o emprego, né? Então é sobre isso que é por isso que a gente precisa ter essa reserva de emergência. Ah, e quanto se deve economizar para essas situações, né? Geralmente eu adoto como no início, né? Já que a pessoa não tem como deixar um dinheiro de emergência separado, eu adoto como critério, a princípio, 20% do que você ganha. Eu estou falando isso para começar, tá? Nós estamos falando de reserva de emergência. Não estou falando nem aquela reserva de para você fazer a longo prazo para sua aposentadoria ou quando você estiver idoso e coisas e tais. E por quanto tempo você deve economizar esses 20%, né? Essa é uma questão muito individual, né? Mas você deve economizar até ter autonomia para ficar um ano sem receber um salário ou um rendimento, né? Então aí depende de quanto que você vai guardar. Mas eu adotaria sempre 20% no começo e, e aí o tempo de para você compor esse um ano vai depender de quanto você guarda, de quanto você ganha e tudo mais. Mas é um ano. Por que um ano? Vamos supor, você fica desempregado. Quanto tempo mais ou menos leva para se reempregar? Depende, né? Mas em média 6 meses, 8 meses, tem gente que é muito mais que um ano. E se você não tiver essa reserva de emergência, você vai sobreviver de quê? Então eu adoto como critério um ano. É isso. Mesmo que seja um profissional liberal, uma pessoa que trabalha com registro em carteira, ou mesmo o autônomo. O autônomo pode trabalhar com 6 meses, mas também não tem muita garantia, né? Se as coisas, os negócios não vão bem, aí como é que ele fica depois, né? Então essa é a questão. Ponto. Então,
Já viram que você precisa ter essa reserva de emergência para essas situações que são inesperadas. E como que você pode, como que eu posso economizar, né, para ter essa reserva, né? Bom, aí não tem jeito. Você vai ter que olhar quanto que você ganha e olhar todas as suas despesas, tudo. Aquelas despesas que são fixas, né, que ocorrem todo mês, como água, luz, gás, condução, gasolina, celular, internet, etc. São as despesas que não tem como você fugir delas, mas você vai ter que tabular isso tudo, né? Aquelas despesas pessoais, né, que você tem, como academia, cabelo, cafezinhos, lanches, bares, restaurantes, estacionamento, às vezes presentes, viagens, tudo você vai ter que anotar, tudo. E depois que você anotar, você vai ter que identificar quais são essas despesas que você pode reduzir, né? Não tem jeito, não tem como. Você vai ter que tabular isso, fazer esse esforço. É difícil, é difícil. Mudar comportamento, o mais difícil é mudar o comportamento, né? Os hábitos de consumo, tudo mais. E aí você cria as suas metas mensais até chegar nos 20%. Eu sei que no primeiro mês você não vai conseguir economizar os 20%. Mas se você economizou 10%, no mês seguinte, tente chegar a 15%. No outro mês, 18%. No outro mês, assim vai até chegar aos 20%. Se você conseguir guardar mais, ótimo. Mas é isso. Então não tem mistério, não tem como você deixar de fazer essa tarefa para que você consiga ter essa reserva de emergência. É assim que começa, gente. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Tá? Falei ontem tesouro direto, falei de poupança, aí você depois fazendo essa redução de gastos, você vai abrir uma conta para especificamente para ter essa reserva de emergência. Que aí você pode abrir no banco, onde esses bancos que não tem custo, né? É outro também importante, né? Reduzir custo também na abertura de conta, essas contas dessas fintechs, né? Desses bancos digitais. É isso. Então por hoje é só. Fiquem com Deus e um abraço, uma boa noite. Pensem sobre isso. Até logo.